tendência da queda da taxa Selic agora para o final de 2023 e 2024 é uma realidade. Boa notícia, mas antes que você saia propagando aos quatro cantos do mundo que agora é a hora de comprar, que a taxa Selic está em queda, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou mandar a real sobre o mercado imobiliário, sobre a taxa de financiamento e que você pode estar servindo de marionete, de massa de manobra da indústria da construção civil que estimula a compra do imóvel a qualquer custo, em qualquer tempo. Para quê? Para que se especule os preços dos imóveis. E a especulação imobiliária é o principal motivo de travamento das nossas vendas. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos e sou um apaixonado por analisar comportamentos de clientes desde que eu entrei na corretagem. Então eu vi várias crises, eu vi taxa de juros acima de 20%. Isso não foi impeditivo para um mercado com liquidez e eu queria tratar isso aqui nesse vídeo. Galera, a taxa Selic é a base de cobranças de juros de bancos, de empréstimo, de cartão de crédito e de financiamento imobiliário. Atualmente, a taxa Selic está em 13,25. Na última reunião, é uma reunião mensal, o Banco Central estipula. Na última, eles caíram 0,5, estava 13,75 e agora está em 13,25. A tendência é que nessa próxima reunião do cupom é que caia mais um pouco. Nenhum problema, até porque está alto. Então essa redução ainda ela não é suficiente para estimular de verdade que pessoas financiem imóveis. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu já peguei épocas da taxa Selic ser mais do que 20%. Mas já peguei época aí agora, no período da crise sanitária, que a taxa Selic estava em torno de 2% e o financiamento bancário, o financiamento imobiliário, estava em torno de 6, alguma coisa por ano. Hoje, apesar da taxa Selic estar em 13,25, os bancos têm emprestado aos seus mutuários na compra da casa própria em torno de 11%. Então varia. Às vezes a taxa Selic tem um valor e o financiamento é mais caro. Às vezes agora, por exemplo, como a taxa Selic está alta, os bancos sabem que se colocar o financiamento com juros mais elevados, eles não conseguem financiar. Isso tem uma variação, isso leva tempo de verdade para que a gente sinta o impacto. Então não é porque vai reduzir agora, a perspectiva é que saia da casa dos 13 e vá para a casa dos 11 até o final do ano. E em 2024 fique entre 8% e 9% a taxa Selic. Isso não vai fazer grande diferença. Só que quando você leva essa boa notícia para o mercado, existe talvez um pequeno impacto na vida dos compradores para eles tomarem a decisão, porque na hora o que prevalece eles decidirem financiar um imóvel é realmente, na hora que ele bota na ponta do lápis e vê que a prestação vai ficar muito cara, eles desistem. Você pode estar falando para ele que a taxa Selic está baixa, está baixando, está caindo, mas eles podem não tomar a decisão. Por outro lado, você tem os proprietários que eles ficam pensando se não vale mais a pena esperar esse momento de aquecimento que todo mundo fala, que fica esperando. Aconteceu agora comigo. Um imóvel que eu estava fazendo um trabalho de readequação, já tinha tirado o proprietário da irrealidade do preço que ele estava querendo, consegui encaixar um pouquinho mais. Quando eu fui de novo pedir para ele reduzir para o valor que eu tinha avaliado, ele falou que não, eu vou esperar, porque agora a taxa Selic vai cair, os financiamentos vão ficar mais baratos e os imóveis vão aumentar. Vou perder tempo, não fiz nenhuma visita a mais no imóvel, no preço que ele está querendo. E aí, isso em parte é um papel que muitos corretores têm feito, porque quando vê essas notícias, sai propaganda aos quatro cantos do mundo que agora o mercado vai aquecer, que os imóveis vão subir de preço. Agora, recentemente aqui no Rio de Janeiro, uns portais aí
de notícias, né? Falando, primeiro, foi uma semana pesada, eles falando que os russos estavam comprando imóveis de alto padrão no Rio. Sinceramente, não vi nenhum russo aqui, não sei se algum colega aí que está trabalhando no mercado aqui do Rio de Janeiro percebeu isso. Beleza, pode ter tido uma compra ou outra, mas isso movimenta o mercado? Não, mas eles precisavam dar essa notícia, tá? Foram seguidas, foram quase todos os dias, tinham essa notícia. Depois falaram que o mercado de médio e alto padrão estava aquecido, tinha sido melhor, tinha aumentado as vendas. Tá bom, aumentado em relação ao quê? A um período que havia poucas vendas? Então, se era pouca e aumentou, de verdade não aumentou quase nada. Só que eles precisavam fomentar. Até fico imaginando que qualquer dia desse vai aparecer aqui nas notícias do Rio de Janeiro, em que os ETs estão comprando coberturas com heliportos, é moda. Então, está aquecido esse mercado. E eu fico imaginando, se a indústria da construção civil está precisando contratar matéria paga nesses portais para falar que o mercado está bom e estimular, de certa forma, o aquecimento desse mercado, é porque a coisa pode não estar tão boa assim como se conta. E a gente também se propõe a isso. Nós, corretores de imóveis, a gente tem que entender que nós temos uma função no mercado que é proteger o mercado da especulação. É importante a tua função de corretor conter essas subidas de preços exageradas, especulativas, porque é isso que trava o mercado de verdade. E o que destrava o mercado? Beleza, a taxa da Selic, o menor juros, estimula as pessoas a comprarem imóvel? Sim, mas de pouco adianta se a taxa Selic cai, os juros dos bancos diminuem, mas os preços dos imóveis sobem. Porque aí a prestação do mutuário vai ser alta também e ele não vai poder contratar. Porque se o preço do imóvel sobe, para ele adquirir aquele imóvel, ele vai ter que contratar um financiamento maior. Logo a prestação é maior e ele faz não comprar o imóvel. Então é importante que a gente entenda que nós somos o protetor desse mercado. Que esse mercado, o mercado imobiliário, precisa estar estável para ter liquidez. Quanto mais estável, melhor. E a coisa que mais faz destravar a venda não é a taxa de juros alta, são os proprietários aceitarem os preços reais de venda do imóvel. Eu falei isso no início, lá em abril de 2020, começando a crise sanitária, quando todo mundo estava com receio da queda do ganho do brasileiro, porque ia ter fechamento de mercado, essas coisas, o distanciamento, a mudança de comportamento, eu previ que o mercado destravaria justamente porque seria mais fácil de explicar ao proprietário que existia uma necessidade de readequação de preço. Eu não sei para você, mas para mim, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, 2020 e 2021, apesar da cultura do distanciamento, dos fechamentos de comércio, da diminuição da renda do brasileiro, foram os melhores anos da década em termos de corretagem. Uma outra coisa é que a gente não pode ficar tão eufórico com a questão do crédito imobiliário, do financiamento baixo, é porque hoje nós vivemos um momento de menos crédito imobiliário. Porque o crédito imobiliário, geralmente vem do saldo da poupança e do FGTS. Ambos os saldos estão reduzidos. Então, o dinheiro fica mais difícil de se acessar. Logo, é preciso subir a taxa de juros para que as pessoas com maior chance de não inadimplência adquiram um imóvel. Você precisa ficar atento a isso, não permitir especular. Os preços. Galera, existe uma diferença no mercado imobiliário. Então, o que eu estou vivendo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro pode não ser a mesma coisa que você está vivendo aí. E geralmente o mercado imobiliário, começa nas grandes cidades, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, lá em São Paulo, na área mais nobre, em Brasília, são nas grandes capitais
que o movimento começa, muitas vezes especulativo. Talvez você esteja vivendo um momento de euforia, mas você precisa fazer essa leitura para você entender daqui a algum tempo que o seu mercado ele vai travar. Existe um ciclo do mercado imobiliário e um desses momentos de ciclo é o travamento e a redução dos preços dos imóveis. Aqui no Rio ainda se faz jus. E uma dessas provas, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, é a questão da locação. Aqui no Rio, eu já vendi muitos imóveis em décadas passadas para locação. Era comum um cliente ter um imóvel para morar e ter dois para locação. O rendimento da locação era, quando eu entrei no mercado, era 0,7%, 0,6%. Já soube de épocas que foi 1%. E esse retorno da locação, ele foi caindo com o passar do tempo. O mercado imobiliário aqui no Rio, na Zona Sul do Rio, foi muito bom até quando o retorno da locação, ele dava 0,5%. Ou seja, um imóvel de R$1 milhão gerava de retorno ou de economia, de retorno na locação ou de economia para quem comprava para morar de R$5 mil, 0,5%. Esse percentual era acima da poupança. Só que a taxa, o percentual de retorno tem diminuído. Agora, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, o percentual tem ficado próximo de 0,2%. Isso bruto. Não estou falando líquido, não, porque se você for descontar as taxas condominiais que surgem e do proprietário, se você levar em consideração o imposto de renda que o proprietário pode precisar pagar, de 27% até, pode ser também do imóvel ficar vazio durante alguns meses no ano, o retorno da locação é muito menor. E o aluguel está barato? Não, o aluguel está muito caro aqui. Ou seja, não é que o aluguel está barato, é que a pretensão de venda dos imóveis ainda estão alta. E é nossa função, corretor de imóveis, fazer esse trabalho de readequação de preço, de preparo do proprietário. E eu te falo, não tem nenhum trabalho, nenhum curso que te ensine a lidar melhor com um proprietário do que o Escola do Corretor de Imóveis. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário um link para você acessar e aprender a fazer essa avaliação, convencer o proprietário quanto ao valor e até durante o processo de venda você ter um comportamento com o proprietário que você readequa o preço para uma faixa de valor vendável e consiga vender o imóvel de verdade. Se gostou do vídeo, chega junto com o teu like, comenta, não seja um propagador simplesmente positivo, comente. Pode comentar com os clientes compradores, mas não faça esse papel de ficar publicando na sua rede social que a taxa Selic vai cair e com isso o mercado vai aquecer e os preços dos imóveis vão subir, porque o proprietário ele também está vendo a sua rede social e ele pode entrar nessa história, valeu? Sabe por quê? Que isso aqui é corretor de imóveis. Um abraço.